Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou o professor João Ricardo, né? E a gente vai dar continuidade ao nosso curso de econometria de séries temporais, falando sobre os modelos básicos de séries temporais. Então a gente vai ter essas aulas pelo YouTube para vocês ficarem com atividades durante esse período que a gente está vivenciando, tá? Basicamente também é importante dizer que a gente vai ter um conjunto de aulas que são teóricas e depois a gente vai ter um conjunto de aulas que são práticas utilizando o software R, tá? Então, o primeiro modelo que a gente vai trabalhar é o que a gente chama de ruído branco, tá? Então, uma série temporal, YT, né, é um ruído branco se YT for igual a EYT. E se esse YT for idêntica, tiver uma distribuição independente e igual, com média zero e uma variância sigma 2e. Ou seja, o que a gente está querendo dizer? O modelo vai ser um ruído branco se y for depender de uma variável absolutamente aleatória. Tá? O exemplo que às vezes aparece na literatura é o andar do bêbado. Então, quando ele sai andando, absolutamente você não tem noção de que caminho que ele vai estar seguindo. Ou um exame de um eletrocardiograma, por exemplo. Então, quando você pega o eletrocardiograma, uma foto dele, fica parecendo o que seria uma série do tipo ruído branco. Tá? Um outro modelo é o que a gente chama de passeio aleatório. Tá? Então, uma série YT é um passeio aleatório se acontecer isso. O YT for igual ao YT com uma defasagem, né? ou YT menos 1, mais o EYT. E o passeio aleatório com drift ou com constante, a diferença dele é porque tem efetivamente aquele alfa, né? que é a constante do modelo. Então, o YT vai ser igual a constante mais YT menos 1 mais EYT. Se você pegar lá o passeio aleatório, olha o que acontece se eu fizer a primeira diferença dele. Ou seja, se eu fizer YT menos YT menos 1. Então, YT menos YT menos 1 vai ser igual a delta de YT, que vai ser igual a EYT. Ou seja, o que significa isso? Significa que, na sua primeira diferença, um passeio aleatório ele passa a ser um ruído branco, ou seja, uma série independente e igualmente distribuída. Um outro modelo importante em séries temporais é o modelo autorregressivo, tá? Também conhecido como modelo AR. Então, esses modelos autorregressivos eles são definidos pela série em função dos seus valores defasados mais um erro aleatório ruído branco. Então, o número de variáveis defasadas vai definir a ordem do modelo. Então, olha aí, o que é um modelo autorregressivo de primeira ordem, também chamado de YT. Então, ele é YT igual a um φ0 mais um φ1, YT menos 1 mais YT. Então, ele é um modelo autorregressivo porque o YT está em função do YT menos 1. Ele como a gente só tem uma variável defasada, então ele é definido como um modelo AR1. O AR2, qual é a diferença do AR2 para o AR1? É porque além do φ1 YT-1, vai ter o φ2 YT-2, né? Então eu tenho o YT-1 e eu tenho o YT-2. Então como eu tenho YT-1 e YT-2, então ele é um modelo AR2. E qual que é a diferença desses para o R3? É que além do YT-1, do YT-2, eu tenho também o YT-3. Então acho que já fica claro para vocês entenderem as diferenças entre entre o R1, 2 e o 3. É a quantidade de valores defasados, né? Além do ruído aleatório, o tipo ruído branco, quantos números aleatórios tem? Quantos valores defasados existem, desculpa. Então se tiver só um, é R1. Se tiver dois, é R2. Se tiver três, é R3, tá?
E aí eu posso fazer inclusive uma generalização e colocar P valores defasados de YT. E aí então meu modelo seria ARP. Na mesma linha de raciocínio, veja só o que acontece se eu utilizar o operador de defasagem. Então, utilizando o L, o operador de defasagem, o YT eu vou transformar para L de o YT-1 eu vou transformar para L de YT. O YT-2 eu vou transformar para L2 de YT. E assim sucessivamente até o YT-P, que eu vou transformar para LP de YT. Se eu pegar todas essas partes que tem YT e jogar para o lado esquerdo da igualdade e colocar o YT em evidência, eu vou ficar com 1 menos o L menos o L2 menos o L3 até o LP, né? Igual a constante mais o YT. E aí eu posso simplesmente reescrever isso como aí o L de YT igual a constante mais o YT. Então essa aqui é a forma mais resumida possível de escrever um modelo autorregressivo, tá? Que vocês vão encontrar às vezes nos livros, assim, dessa maneira. Vocês identificar que isso é um modelo autorregressivo. Um outro modelo de séries temporais é o modelo de médias móveis, tá? Então os modelos de médias móveis, nesses modelos a série vai ser definida como uma média ponderada de erros, né? O que a gente também chama de choques correntes e passados em relação ao nível médio da série. Então, quantos termos de erro defasado tiver, vai definir a ordem do modelo. Então, o MA1 é o definido porque eu tenho o Mi mais o YT mais o θ1 YT menos 1. Epsilon de T menos 1. O MA2, qual que é a diferença? Porque além do θ1 epsilon T menos 1, eu tenho θ2 epsilon T menos 2. O MA3 é porque eu tenho o θ1 epsilon T menos 1, o θ2 epsilon T menos 2 e o θ3 epsilon T menos 3. E aí quando você generaliza, você vai ter então até o θq epsilon T menos Q. Veja que no modelo autorregressivo eu defini como um modelo ARP. E o modelo de médias móveis eu estou chamando aqui a ordem com a letrinha Q, ok? Isso é uma convenção mundial quando você está trabalhando com séries temporais. E aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez no modelo autorregressivo, a gente usa o operador de defasagem, coloca o YT em evidência, e aí a gente pode fazer a forma mais resumida, contraída do modelo de médias móveis, fazendo dessa forma, YT igual a Mi mais o θL de YT. Ok? Depois dá para eu juntar o modelo autorregressivo com o modelo de médias móveis e formar o modelo ARMA. Tá? Então, o que forma o modelo ARMA 1,1? É porque eu tenho um termo autorregressivo, o YT-1, e eu tenho um termo de médias móveis, que é o YT-1. Então, o modelo fica escrito dessa forma como está no ARMA 1,1. E qual que é a diferença para o ARMA 2,1? Então, é porque eu tenho dois termos autorregressivos e um termo de médias móveis. Olha lá. Eu tenho o YT-1, eu tenho o YT-2 e eu tenho o YT-1. Então, eu tenho dois termos autorregressivos e um termo de médias móveis. Um ARMA 2,2 é porque eu tenho dois termos autorregressivos e dois termos de médias móveis. Quais são os dois termos autorregressivos? O YT-1 e o YT-2. Quais são os dois termos de médias móveis? O YT-1 e o YT-2. E da mesma forma eu posso generalizar e fazer um ARMA P, Q, ou seja, eu tenho P termos de médias móveis e eu tenho Q termos, eu tenho P termos autorregressivos e Q termos de médias móveis, tá? Que eu posso escrever de forma mais compacta, dessa maneira como vocês estão vendo aí o φL de YT mais o 0 mais o θL de YT. E ainda existe um outro modelo que é o ARIMA.
O ARIMA é um modelo autorregressivo integrado de médias móveis, ou seja, ele tem termos autorregressivos, termos de médias móveis e a série, ela acaba sendo não, a série por ser não estacionária, eu preciso fazer uma diferenciação para poder trabalhar com ela. Então, quando isso acontece, eu tenho um modelo autorregressivo integrado de médias móveis. Tá? Então, séries como o passeio aleatório, que precisam de ser diferenciadas d vezes para se tornar estacionária, são chamadas séries integradas de ordem D. Tá? Então, eu tenho o Pzinho para identificar os termos autorregressivos, o Qzinho para identificar os termos de médias móveis, e eu tenho o Dzinho para identificar os termos, a quantidade de vezes que a série precisa ser diferenciada para se tornar uma série estacionária. Tá? Então, uma série não estacionária, YT, integrada de ordem D, né, como está aí nessa forma, YT integrada de ordem D, ela segue um modelo autorregressivo integrado de médias móveis, PDQ, se isso daí aconteceu. Então eu vejo que eu tenho uma diferença, né? O delta da diferença, delta D, YT, que é igual a 1 menos LD de YT, como a gente já tinha definido anteriormente, que o delta é igual a 1 menos L. E aí eu tenho primeiro os termos autorregressivos e depois os termos de média móvel. Os y's t menos p, aqui indicando a ordem do autorregressivo, e o epsilon t menos q, identificando a ordem da parte do médias móveis. Então aí, esse é como se define o modelo ARIMA. Veja aí como se escreve ele na forma compacta, né? Então você tem ali o Fiel delta d yt igual a θ L epsilon t. Então vem. Bom, o problema é que a gente falou aí sobre estacionalidade da série, né? Estacionária, a série C estacionária, uma série não estacionária, YT, mas a gente não tinha definido ainda o que é estacionalidade de uma série. Bom, então a gente precisa terminar essa parte falando um pouco sobre essa questão da estacionalidade. Então, o processo estocástico ele é chamado de estacionário quando as suas características probabilísticas não mudam ao longo do tempo. Basicamente, a gente vai estar preocupado com variância, com média variância e covariância. Então, existem duas formas de estacionalidade. Uma forte, quando as funções de distribuição de probabilidade conjuntas da série são iguais ao longo do tempo, e a que a gente utiliza, que é a fraca, que é quando uma série temporal yt, dado uma série temporal yt, a média é constante, a variância é constante e a covariância vai depender apenas da defasagem da série. Tá? Então isso significa que as distribuições de probabilidade conjuntas elas não precisam ser iguais, mas a média precisa ser constante, a variância precisa ser constante e a covariância vai depender apenas do F. Bom, e aí como é que faz essas análises? No início, nos anos 70, como é que se definia, como é que se analisava se uma série era ou não estacionária? Bom, o Box e Jenkins utilizava as análises de correlograma, né? Correlograma para saber se uma série era estacionária, ou seja, integrada de ordem zero, ou não estacionária, ou seja, integrada de ordem maior do que zero. E para isso, ele utilizava uns gráficos que são chamados de correlogramas. Então, os correlogramas são gráficos da função de autocorrelação e também o gráfico da função de autocorrelação parcial. O que é a função de autocorrelação? Como se define a função de autocorrelação e como é que se define a função de autocorrelação parcial? A função de autocorrelação, que a gente tem definido aí de Rocard, nada mais é do que a covariância entre yt e yt menos k, dividido pela variância de yt
pela raiz da variância de yt multiplicado pela variância de yt menos k. Tá? Basicamente como você define uma correlação, né? Por isso que ela varia de -1 a -1. Se você considerar que a série é estacionária, então as variâncias elas vão ser iguais ao longo do tempo. Se as variâncias vão ser iguais, a variância de um multiplicada pela variância de outro vai dar a variância ao quadrado, se elas forem iguais. A raiz quadrada de algo ao quadrado vai ser a própria variância de yt. Então, a função de autocorrelação no instante k, no lag k, ele vai ser definido como a variância de yt menos k, como a covariância dividido pela variância de yt. Se eu chamar a covariância de yt menos k por essa letra gama k, e a variância de yt eu chamar de sigma 2, e considerando que para k igual a zero, a gente vai ter gama zero identidade com sigma 2, então, nesse caso, eu vou ter que o ρk vai ser igual a o gama k dividido pelo gama zero, né? Em que esses pares vão formar a função de autocorrelação de yt. Uma questão importante é a gente definir o tamanho do lag a ser analisado, tá? Então, uma regra prática é fazer k igual ao tamanho da série dividido por 4, tá? O correlograma vai ser o gráfico desses ρk contra as k defasagens. O que eu estou querendo colocar? Vou mostrar aqui para vocês um gráfico. É isso daqui, a função de autocorrelação. Eu preciso saber esse gráfico, qual vai ser o tamanho, digamos aqui, do eixo, né? Quantos lags eu vou utilizar? Entendeu? Aqui eu estou usando mais ou menos uns 30 lags. Então é isso que eu estou querendo dizer quando eu coloco qual que é definir o tamanho do lag para fazer o gráfico da função de autocorrelação e da função de autocorrelação parcial. Então existe essa regra prática, mas os computadores normalmente eles acabam fazendo essa definição para a gente em várias situações. E a função de autocorrelação parcial, que a gente está chamando de φk, ela vai medir o grau de correlação entre yt e yt menos k, mantendo-se constante o efeito dos lags intermediários. Tá? Quando k for igual a 1, a FAC vai ser igual a FACP. Então, no primeiro lag, a FAC é igual a FACP. Mas só no primeiro lag. Então, por exemplo, φ11, φ22, φkk, como é que a gente obtém isso? A gente pode obter por um uso de regressão, fazendo uma regressão com o uso de variáveis padronizadas sem constante. Quando você faz uma regressão com variáveis padronizadas, ou seja, você tira a média, divide pelo seu erro padrão, e você não coloca a constante no modelo, o beta que você está estimando ali, ele é a correlação entre yt e a variável independente, vai ser essa correlação. E quando você está no modelo de regressão múltipla, a regressão, os betas vão ser o quê? Já retirando o efeito dos betas anteriores. Então, quando você faz yt igual a beta 1, yt menos 1, mais beta 2, yt menos 2, mais yt, então o beta 1, que vai ser então o φ11, é a correlação entre yt e yt menos 1, já retirado o efeito do beta 2, ou seja, do φ22. E o valor do beta 2 é a correlação entre yt e yt menos 2, já retirado o efeito do beta 1, né? Do yt menos beta 1 e yt menos 1. Então, é dessa maneira que você pode calcular os valores das funções de autocorrelação parcial. Então, os pares k, φk vão formar o gráfico da função de autocorrelação parcial. É ainda possível criar umas hipóteses sobre essas autocorrelações. A cada uma delas a gente pode testar. Se o ρ1 igual ao ρ2, ou igual ao ρ3 até igual ao ρk, essa é a hipótese nula, contra a hipótese alternativa de que pelo menos uma correlação vai ser igual a zero. E aí, para testar isso, a gente usa a estatística de teste do Living Box, T, que é o tamanho da série temporal, que multiplica T mais 2 vezes o somatório do ρ ao quadrado sobre T menos J.
Então aqui, só para vocês terem uma ideia, está aqui um exemplo de um correlograma da série ruído branco. Então, se vocês olharem, imaginem que seja uma série temporal qualquer. O que dá para tirar de conclusão dessa série? Ela está caminhando para algum lugar? Está crescendo? Está decrescendo? O que está acontecendo com ela? Fica parecendo efetivamente muito mais aquele eletrocardiograma, né, que a gente tinha comentado anteriormente. Você não tem o que colocar sobre essa série. A média aqui claramente deve ser constante, a variância também constante. Veja que não tem muitas diferenças entre os pontos picos para cima e os picos menores do que zero. Tem muita diferença. Assim. E aí como é que é formado a característica da função de autocorrelação parcial e da função de autocorrelação, a FAC, que está aí como ACF, e a função de autocorrelação parcial, que está em inglês como PACF. Vejam, as barrinhas, né, para baixo do zero e para cima do zero, elas estão todas dentro do que a gente chama de intervalo de confiança, que é essa linha pontilhada azul, né, que tem em cima e tem embaixo. Então, quando isso acontece, então, se olha para a FAC, para o ACF e para o PACF está dessa forma, então a sua série é considerada um ruído branco, e toda a série ruído branco ela é estacionária por definição. Então você pode trabalhar com ela sem problema nenhum. Aqui está uma simulação de como é que seria a característica de um processo autorregressivo de primeira ordem. Essas simulações eu vou ensinar vocês a fazerem no R. E aí vocês vão olhar a característica da função de autocorrelação e da função de autocorrelação parcial. Vejam como é que ela se caracteriza. Tá vendo? A função de autocorrelação ela declina lentamente. Ó. Primeiro lag ela é acima de 0,8, segundo lag ela é aproximadamente 0,8, e assim vai caindo lentamente. Vê se a gente está no lag 12 e ela ainda está bem acima da linha pontilhada azul, né? Que é um intervalo de confiança. Já a função de autocorrelação parcial, ela é exatamente o mesmo valor do que a função de autocorrelação no primeiro lag, né, acima de 0,8, e aí o que a gente chama de truncada no primeiro lag, e aí depois nos outros lags ela está ali dentro do intervalo de confiança. No lag 5 está um pouquinho acima, mas ali no geral elas estão tudo dentro do intervalo de confiança. Então, quando isso acontece, a função de autocorrelação ela declina lentamente e a função de autocorrelação parcial é truncada no primeiro lag. Então, isso é uma característica de que você está com um processo autorregressivo de primeira ordem. De primeira ordem por quê? Porque está truncado no primeiro lag da função de autocorrelação parcial. É a função de autocorrelação parcial que vai definir a ordem do modelo autorregressivo. Tá? E então era isso que a gente ia mostrar hoje. Eu espero que vocês assistam esse vídeo e que todas as dúvidas que vocês vierem a ter, vocês podem mandar e-mail para mim que a gente vai procurando sanar, ok? E em breve a gente se encontra num programa do tipo Zoom, que a gente consegue fazer uma reunião, um bate-papo com todo mundo para a gente conversar e tirar as dúvidas, tá certo? Então, é isso. Muito obrigado